Então, irmãos queridos, pegue a sua Bíblia e vamos abri-la em Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo do número 1. E nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o 14. Gálatas, capítulo de número 1, verso 10 a 14. Estamos naquela série de meditação da Carta de Paulo aos Gálatas. E vamos em frente. Verso 10. Preste muita atenção, não deixe a tua mente solta. Controle aí a tua mente, leia e entenda. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Aí ele responde: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quero ler de novo o verso 11. Falamos isso na pregação passada. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora Paulo explica: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Não pode ser. Vou ler de novo, com calma. Porque eu não o recebi. Paulo está dizendo isso. E nem o aprendi de homem algum. Surge a pergunta: então, Paulo, como é que você veio conhecer tudo isso? Ele responde: mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento, o meu proceder em outro tempo, outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Até aí. Então vamos à pergunta. Não se canse de ouvir eu fazer essa pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Toda a carta que Paulo escreveu, a igreja enfrentava um problema. Então Paulo escreve a carta para mostrar aquilo que estava acontecendo com a igreja e trazia a solução através do evangelho para sanar aquele problema na igreja. Então por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? Paulo fez campanha? Não. Paulo deu objetos orados para aquelas pessoas? Não. Paulo levou aquela gente a fazer votos, sacrifício em dinheiro? Não. Paulo nunca pregou nada dessas coisas. Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Então, o fundamento do evangelho da graça de Deus é Jesus Cristo crucificado. E é Efésios 2:8, porque pela graça sois o que salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês. Como, pastor? Não. Esta fé não vem de vocês. É um dom de Deus, é uma dádiva. Deus que deu um presente para vocês e vocês creram. E ele conclui: não de obras para que ninguém se glorie. Então, é isso, a primeira coisa para que eu comece a entender claramente o evangelho da graça de Deus. É que não existe uma coisa que o homem possa fazer, uma obra, um esforço, uma caridade, seja lá o que for, que Deus olhe e fale assim para ele: nossa, você fez isso, então agora você merece a salvação. Não. O homem não é salvo por esforço, por obras, por pagar preço, por dar dinheiro para a igreja, fazer votos, sacrifícios. Não. É impossível para o homem produzir uma obra que lhe dê condições de ser salvo. O homem é salvo pela graça de Deus mediante a fé, e esta fé que ele teve um dia não foi ele que produziu. Deus fez brotar, é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? É uma dádiva que Deus põe dentro do coração da pessoa, e aquilo se abre dentro dela, e ela vem ter a verdadeira fé para ser salva. Qual era o princípio da lei? O homem seria salvo por esforço próprio,
por guardar a lei, Velho Testamento, pelas coisas que ele praticava na lei. Por isso que pela lei era impossível o homem ser salvo. Então, Jesus Cristo vem, cumpre a lei, põe um fim na lei, e estabelece no sangue dele a nova aliança, que é o que? O Evangelho da graça de Deus. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Eles ouviram tudo isso. Depois Paulo se ausentou, entrou na igreja deles os pregadores do Velho Testamento. Eu falo assim, que é uma forma mais simples, para quem está na internet entendeu. Entrou na igreja dos Gálatas os fazedores de voto, os pregadores de Malaquias 3, roubará o homem a Deus. Entrou na igreja dos Gálatas os que querem fazer a circuncisão para guardar a lei, os que trazem as parafernálias e objetos do judaísmo para dentro da igreja, para misturar com o Evangelho da graça de Deus, aqueles que queriam se circuncidar nos dias de hoje. Os pregadores do Velho Testamento entraram na igreja dos Gálatas e disseram isso para os Gálatas: olha, só isso que Paulo prega, graça de Deus, você não precisa fazer nada para ser salvo. Não é bem assim. Você tem que voltar-se para a lei, para o judaísmo, para o Velho Testamento, praticar as obras da lei, e você vai somar o seu esforço com aquilo que Cristo fez na cruz, e a soma dos dois vai redundar em salvação. E os Gálatas, ao invés de ficar no evangelho que Paulo ensinou, eles voltaram as costas para o que Cristo fez na cruz, e se voltaram para a lei, e deixaram a pregação da velha aliança contaminar o evangelho que Paulo havia ensinado e pregado a eles. Então, eu tenho que ter essa divisão dentro de mim. Eu não canso de falar isso e vou morrer ou viver falando. A velha aliança acabou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todos os rituais judaicos, as festas, os símbolos, a lei, tudo que você lê no Velho Testamento, até a cruz, acabou na cruz. Quando Cristo morre, ele foi o último sacrifício da lei. Porque ele era perfeito, o sacrifício dele foi perfeito, não precisa se repetir mais. Ele cumpriu a lei e pôs um fim em tudo aquilo. E quando ele está ali, na ceia, ele pega o pão e fala assim: esse pão é meu corpo que será partido por vós. Depois ele pega o cálice e fala o quê? Olha como é fácil de entender. Este cálice é o quê? O Novo Testamento no meu sangue. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Naturalmente ele não foi para a cruz, o sangue não foi derramado. Vai ser daqui pouco tempo. Então ele está dizendo que aquele sangue vai estabelecer um Novo Testamento. Se é novo, então o velho não tem mais lugar. Se entra um Novo Testamento, foi expurgado o velho, não é? É que nem o comunismo e democracia. O país está no regime comunista, entrou a democracia e expurgou o comunismo. Comunismo, controle de todo mundo, o Estado controla a vida de todo mundo, e se desobedecer, guilhotina, é lei. Democracia, todo mundo entra em liberdade. Liberdade de ir, liberdade de vir. Você deve ter ouvido muito essa história nesses nossos últimos meses, né? Deixa isso para lá. Então a nova aliança começa e acabou, mudou. Aquele estado de escravidão da velha aliança acabou. Entrou um novo regime, uma nova aliança, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, os Gálatas deixaram esse ensino de lado, se voltaram para a lei, e aí Paulo fala, vamos ler isso até o fim dessa carta, né? No capítulo 1, verso 6. O que Paulo fala? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou aqui na graça de Cristo para outro evangelho. O que é esse outro evangelho? É a mistura do judaísmo, é trazer a velha aliança que acabou na cruz, querendo misturar com o verdadeiro ensino do Evangelho da graça de Deus. Por isso que sempre quando você ouvir uma pregação no rádio, na televisão, você tem que ser inteligente. Opa, o que esse pastor vai ler? Aí vai começar a pregar judaísmo e não dá nem para ouvir, porque ele vai pregar uma coisa que acabou na cruz.
Aí ele vai trazer aquele peso da lei na cabeça das pessoas, vai fazer a campanha em nome daquilo, vai cobrar dízimo, obrigação de ser dizimista, porque está lá em Malaquias, e ele vai trazer a escravidão, é o pregador da escravidão. Pode ser uma igreja com 5 mil membros. Se ele abrir na velha aliança e dizer, meus irmãos, tem que ser assim, ele não está no evangelho, ele vai trazer a escravidão para a cabeça das pessoas. Se você está ouvindo uma música, um louvor, oh, maravilhoso, começa, porque Jeová, pelo amor de Deus, isso é velha aliança. Na nova aliança é Jesus Cristo, não tem uma expressão na nova aliança de Jeová. Eu não vou cantar homem de guerra é Jeová. Isso é entendimento antigo do passado, se cantou muito isso agora, com o entendimento do evangelho. Primeiro, Jeová não é homem de guerra. Vocês estão entendendo quanta besteira a gente cantou ou não? Você entendeu isso ou não? Então, eu tenho que avaliar, ser inteligente, não deixar entrar na minha mente princípios daquilo que acabou na cruz. Senão, eu vivo mesclado, vivo confuso, não sei o que é o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo diz, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, lá para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem são os perturbadores? Esses que só vivem na velha aliança, trazem perturbação para a igreja. Alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. O que é um evangelho pervertido? Perdeu a pureza, foi introduzido nele elemento estranho, ensinos errados, perverteu aquilo que era puro. Então essa gente que traz esse outro evangelho, perverte o evangelho de Cristo. Aí Paulo recomenda no verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema, seja amaldiçoado. E então nós estamos meditando nisso. A partir do verso 10 que nós lemos, quero ler de novo até o 12. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Explicamos isso na pregação passada. Hoje, porque eu não o recebi, e nem aprendi de homem algum. Então, como Paulo vai entender essas riquezas? Como Paulo entendeu isso? Ele escreveu 14 cartas, escreveu mais que todos, superou em conhecimento Pedro, Tiago, João, Mateus, superou todos eles. Se você ler, não leve a mal de falar isso, se você ler as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, você percebe que eles criam em Jesus Cristo, mas eles não se libertaram do judaísmo, eles eram cristãos judeus. Você vê o que Tiago escreveu, você vê, Tiago era um apóstolo de Jesus, mas não entendeu nada, ele estava aprisionado no judaísmo. Vê o primeiro verso da carta, né? Ele se identifica como Tiago de Jesus Cristo. Para que ele escreve a carta no verso 1? As 12 tribos que estão dispersas. Ele não está escrevendo para os gentios. Ele está escrevendo uma carta para as 12 tribos. Quem foi dividido em 12 tribos? O povo judeu. Então ele está escrevendo uma carta para os judeus. Então, você vê os demais apóstolos, eles ficaram misturados com lei e graça. Você lê João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se você for ler as cartas dele, ele vai falar que tem até pecados para a morte. Tudo é pecado e condenação, tudo é pecado. Entende? Parece que ele não entendeu nada do que aconteceu na cruz. Eles eram de Deus, as cartas deles foram inspiradas por Deus, claro. Mas como o apóstolo Paulo, nenhum deles enxergou. Está bem claro isso? Então, como o apóstolo Paulo recebeu o evangelho? Primeiro, ele não foi procurar Pedro para aprender de Pedro. Ele não foi procurar Tiago para aprender de Tiago, ele não foi atrás de João. Ele encontrou esses demais apóstolos, claro, mas ele está dizendo que não aprendeu de homem algum ali. Se está escrito aqui, é verdade. E ele diz
que ele teve revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, presta atenção, abriu lá no espírito dele, o entendimento dele, e revelou, deu um conhecimento que ninguém teve. Por quê? Jesus não foi procurar Pedro para revelar o evangelho da graça de Deus, não foi procurar João, que já eram apóstolos, que andaram com ele lá na Galileia, não foi atrás deles. Foi procurar um apóstolo Paulo, que nós vamos ler que era contra a igreja, matava o pessoal da igreja e não entendia o evangelho, era um judeuzão puro. Então o que é revelação? Presta atenção, eu posso ter muito conhecimento aqui das coisas da terra, ter entendimento, estudar e ter um grande conhecimento. Mas no mundo invisível, a minha mente não tem capacidade de chegar lá. As minhas emoções não têm capacidade de conhecer o mundo invisível. Nós temos conhecimento do mundo palpável, material, mas o verdadeiro conhecimento espiritual se desenrola numa dimensão invisível. Não é? Vamos dar aquele exemplo. Já dei umas 1000 vezes. Você pega um celular aí, se você quiser falar com alguém do Japão, você disca aí um código e tal, não vai bater lá na mesma hora. Você está com um aparelhinho que não tem antena nem nada aqui na tua mão, não está? Mas tem umas antenas e um satélite, uma coisa invisível, que sai a sua voz do aparelho e você não vê, e passa por todo esse sistema e vai bater lá no Japão, num outro aparelho que não tem cabo, não tem nada ligado nele, só uma bateria. Até pouco tempo atrás, esse conhecimento sempre existiu, sim ou não? Mas ninguém sabia disso. Então se descobriu a eletricidade, se descobriu um montão de coisas, não é? Até um tempo atrás não se sabia de nada dessa tecnologia. Mas aí Deus permitiu que o indivíduo, e a coisa foi, e Deus permitiu que alguém descobrisse essa tecnologia. Esse conhecimento sempre existiu, mas não era de conhecimento do ser humano, mas existia, não existia? Então Deus permitiu que uma pessoa chegasse a esse conhecimento, e Deus permitiu que a coisa foi aberta, e surgiu esses aparelhos celulares, esse meio de comunicação. Sempre existiu essa sabedoria, esse conhecimento, mas o homem estava preso sem conhecimento. Mas sempre existiu. Mesma coisa é o mundo espiritual. É vasto o conhecimento invisível, mas nós estamos aqui com uma cabecinha limitada, presos no mundo emocional, todo doente, cheio de tristeza, dor, amargura, medo. Estamos aqui num tumulto nesse corpo de carne, e a gente não consegue entrar nisso. Se Deus não abrir o entendimento, como fez com o apóstolo Paulo, e mexer lá dentro de nós, no nosso espírito, e nos permitir enxergar isso, nós vamos passar uma vida religiosa dentro de uma igreja, com a Bíblia na mão, cheia de rituais, e não entender nada do que é o evangelho da graça de Deus. Nós vamos ser escravizados por um falso evangelho que vai nos pegar o dinheiro, vai nos apertar, vai fazer com que a gente seja um obreiro escravizado, servindo a uma organização. E a gente pensa que está servindo, fazendo a obra de Deus, nós estamos servindo a homens, não a Deus. Vamos estar beijando estátua, andando de joelhos, pagando promessas, fazendo voto, fazendo sacrifício, visitando o templo de Salomão. Mas sem conhecimento. Sem conhecimento, vocês estão entendendo? Porque o tampão não saiu, a coisa não se abriu. Mas quando Deus abre entendimento, eu entro em contato com uma dimensão que eu não sabia que existia, uma outra dimensão. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vamos ler o encontro dele com Jesus, você já sabe que está em Atos 9, vamos abrir lá, Atos 9. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estamos trabalhando isso? Estamos caminhando? Atos 9. Paulo aqui é inimigo do evangelho, ele pensa que está servindo a Deus, mas ele é inimigo de Deus, ele está destruindo a igreja, né? Então, capítulo 9, vamos ver aqui o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo. Verso 1. Até então ele era Saulo,
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, pediu autorização para as sinagogas, veja bem, para as sinagogas de Damasco, da cidade de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, na mente de Paulo, quem seguia Jesus era chamado do caminho, assim homens como mulheres levassem presos a Jerusalém e prender eles. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias lá. Ó, o judeuzão já entrou em jejum, olha lá. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais, jejum 3 dias, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Repare bem, Paulo conhece tudo do Velho Testamento. Nós lemos em Gálatas, capítulo 1, que ele diz que da idade dele, na nação inteira, ele se avantajava a todos da idade dele. Era um cara extremamente zeloso das tradições dos pais. Então, Paulo guardava a lei mesmo, ele era rigoroso, era um judeuzão guardador da lei. Ele achava que estava servindo a Deus? Claro, se você chegasse para ele, eu faço essas perguntas para facilitar o entendimento. Paulo, você está servindo a Deus? Claro que eu estou servindo a Deus, eu jejuo, eu guardo a lei, eu estou na sinagoga, eu sou um dos melhores, ele está lá. Porém, existia um outro conhecimento, que a mente dele não havia atingido, que era totalmente contrário àquilo que ele cria, e que aquele zelo todo dele não estava servindo mais para nada. Existia uma sabedoria que já havia sido revelada através da vinda de Cristo, que Paulo não entendia, e ele era contra aquela sabedoria. Ele era contra aquilo que se ensinava em nome de Jesus. Ele julgava estar servindo a Deus. Tinha sabedoria religiosa e disciplina? Tinha. Mas tinha um outro conhecimento que ele não entendia nada, e ele era contra aquele conhecimento. Então você tem que ter muita paciência quando você vai falar do Evangelho da Graça de Deus para os seus parentes, amigos, seja lá quem for. Eles estão que nem Paulo, arraigados, são zelosos antes da cruz, né? E são contra o entendimento do Evangelho da Graça de Deus. As pessoas falam assim para mim: pastor, eu falo do Evangelho da Graça, ficaram com raiva de mim. Mas é a coisa mais normal. Ele está lá na religião dele, fazendo campanha, voto, sacrifício, corrente, propósito. Ele está lá há muitos anos. Você fala do Evangelho da Graça para ele, ele não tem esse entendimento, ele está travado ali. Então, o Evangelho da Graça vai destampar aquilo e ele vai ficar com raiva. Por quê? Ele está como o apóstolo Paulo, ele não entrou ainda nesse conhecimento. Ele está com a Bíblia na mão, vai na igreja, canta, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Ele canta isso. Mas está travado, ele não conhece o Evangelho da Graça de Deus, como Paulo. E Paulo está furioso, porque ele fala: isso aí que estão falando quer destruir a minha religião. Isso aí que eles estão pregando em nome de Jesus, dizendo que ele é o rei, que ele é o rei de Israel, isso é uma afronta para o judaísmo, para o povo judeu. Vão matar essa gente. É isso que ele tem dentro do coração dele. Então ele vai ao sumo sacerdote, pede autorização. Autorização era, o sumo sacerdote delegou a ele autoridade para prender essa gente. Ele vai para a cidade de Damasco, se encontrar alguém lá, vai prender e trazê-los presos para serem castigados em Jerusalém. Esse é o entendimento dele, né? Ele não está numa igreja assim: aceita Jesus, vem aqui para frente. Ele não está lá: eu estou arrependido dos meus pecados. Ele acha que nem tem pecado, ele acha que está agradando a Deus. Não tem nenhum louvor bonito de fundo para a pessoa chorar, não está saindo aquela fumaça do púlpito, né, para todo mundo. Não tem aquela moça cantando, não tem nada disso. Ele está lá
indo para Damasco, eu vou pegar essa gente, eu vou pegar de jeito. Eles estão querendo destruir a minha religião. E o que acontece? Um novo entendimento está chegando que ele não tinha. Ele vai ter revelação. Olha lá o verso de número 13. E seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco. Olha a dimensão. Uma dimensão celestial aparece para ele. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A luz foi tão forte que aconteceu com ele. Caiu por terra. Caiu, pum, não aguentou aquilo. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como isso? O que é isso? Que luz é essa? Que voz é essa? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entendia nada. Ele falou: quem és tu? Quem é você? Quem és tu, Senhor? Agora o entendimento começa a brotar. Qual foi a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto. Abriu o entendimento dele. Há 1 minuto atrás ele é um judeuzão, está na lei, vai prender aquela gente, está com o coração furioso, querem destruir a religião dele. Mas houve uma manifestação sobrenatural, uma outra dimensão, entende isso? Se manifestou para ele. Jesus aparece para ele brilhando, uma luz intensa. Ele não suporta, cai por terra e cai cego. A vista natural dele não suportou aquela luz, ficou cego, caiu por terra. E o que Jesus disse para ele? Quem Paulo estava perseguindo? A igreja, os crentes. Jesus falou: olha, você está me perseguindo, e perseguindo eles, está me perseguindo. Por que você está me perseguindo, Paulo? Quem és tu, Senhor? A hora que ele ouviu, eu sou Jesus, blum, veio a revelação. Ele deve ter pensado assim, eu não sei se aconteceu isso, só para você. Eu estou servindo a lei, eu estou crendo na lei, debaixo da lei. Esse que eu estou tentando matar os seguidores, é verdade, então quer dizer que ele é o de Israel. Olha, blum, a viravolta que deu dentro dele, na mente dele, no espírito dele, no coração dele. Por quê? Porque Jesus, repare bem, o que as pessoas falam? Você precisa se arrepender dos pecados, você precisa confessar os pecados, você precisa vir aqui na frente, você precisa levantar a mão. Criou-se todo um ritual, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Paulo não fez nada disso. Quando a revelação vem, derruba tudo que a pessoa tem na mente, derruba a religião, derruba a tradição, limpa tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo não passou por esse processo que a igreja organizada fala: você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, depois você precisa se batizar, depois de tudo isso, se você não buscar, você não vai ter o Espírito Santo. Vem no culto do Espírito Santo. Então, esse mundo invisível, esse conhecimento através de Jesus veio para Paulo, abriu o entendimento dele, e ele só teve esse pequeno entendimento no começo: Jesus é real, eu estou perseguindo Jesus, então ele é o Messias, ele é lá do passado, ele é aquilo que Isaías falou, eu estou perseguindo, tudo isso é verdade e eu estou na mentira. Virou ali. Dali para frente, o que Deus vai fazer? Vai começar a revelar, abrir o entendimento dele para que ele conheça o Evangelho da graça de Deus. Mesma coisa aconteceu comigo e com você. Nós éramos religiosos, eu fui religioso 20 anos, sem entender o Evangelho da graça de Deus. Quantas vezes eu li, pela graça sois salvos? Quantas vezes eu li Romanos, o fim da lei é Cristo, mas eu li essas coisas, não era legal, não tinha muita emoção, eu não entendia nada. Eu li Gálatas, mas não entendia nada, era uma coisa sem sentido para mim. Agora, quando eu voltava a mente para o Velho Testamento, lá o gigante vai cair, caiu, aleluia, glória a Deus. Eu era líder de jovens, e a igreja que fazia parte, nós construímos o acampamento. Então, chegava assim, carnaval, esses feriados, a gente levava os jovens para o acampamento. Então, ficava os 3, 4 dias lá, né? Então, eu dava as lições, né? Que não era nada do Evangelho. E a gente fazia o culto da fogueira. O que é o culto da fogueira? Chegavam numa noite, ou na última noite, fazia um fogueirão, cada um escrevia num papel uns pedidos e tal. E as muralhas de Jericó iam cair naquela noite. Então, a gente fazia aquele culto preparado. Olha, hoje, hein? É hoje que as muralhas vão cair, é hoje, escreva seu pedido, vamos lá com fé. É hoje que vai descer o fogo do céu, é hoje, já condicionando a cabeça de todo mundo para dar histeria lá, pular.
Aí acendia aquela fogueira, lá tinha bastante madeira, era um sítio grande. Quando aquela fogueira estava no auge, jogava os filhos, é agora! Aí a gente cantava, vem com Josué, e pulava assim, Jericó, tudo de mão dada, né? Eu pulava, aleluia, né? E pulava de mão dada em volta da fogueira. Agora, uma volta, 2 voltas, vai cair, 3, 7 voltas, agora mais 7, porque no 7º dia... Aí quando acabava todas as horas, já estava assim, ó. Agora vai cair, cai! Todo mundo gritava e pulava. A gente pulava, chacoalhava, sapateava, rodava. Aí no próximo a gente fazia a mesma coisa. Sem entendimento nenhum. Vocês estão entendendo? Aquilo era legal, o jovem gostava daquilo, era o auge. Né? Quem queria namorar põe um pedido, eu quero namorar. Quem queria casar, eu quero casar. Né? Queimava tudo. Só que no ano que vem, tudo a mesma coisa. Sem entendimento. Vocês entendem isso? Você deve ter passado por isso, frequentado a igreja, participado de um monte de coisas sem entendimento. Deus não está bravo porque a pessoa está assim, Ele quer abrir o entendimento dela. Mas para abrir precisa ouvir o Evangelho. Não é? Mas aí um dia, o que aconteceu? Você ouviu uma coisa do Evangelho da graça de Deus, te atraiu. Né? Deus já tinha preparado dentro de você uma sede que você não sabia nem do que era. Você estava oprimido lá, cumprindo um monte de regras, de rituais. Estava lá. Aí chegou aquele dia, ouviu alguma coisinha que fez um plim, né? Não é o plim-plim da Globo, uma coisa plim, né? Chegou ali um pequeno entendimento dentro de você. A partir daquele dia a coisa começou a abrir, você foi ouvindo. Mesma coisa, Paulo recebeu, Jesus é real, e agora? Agora tem um período de espera. Paulo não saiu no dia seguinte convertendo todo mundo, ele teve um período que ele se afastou, foi para Damasco, foi para outras regiões, olhou para a lei, amadureceu e o Evangelho foi sendo revelado por Jesus Cristo. Ele não aprendeu de homem algum, né? Mas, mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Essa é a nossa sede. Se você puder ter um carro bom, graças a Deus. Se você puder ter mais dinheiro, graças a Deus, né? Comprar uma casa maior, tomara que aconteça isso na sua vida. Mas isso não é a motivação do Evangelho. Entende? O Evangelho material. Eu vou para a igreja porque eu quero casa, carro, melhor emprego, eu quero saber ser cabeça e não cauda, eu quero comprar isso. Não. A motivação do falso evangelho é ir para a igreja para ter coisas. A motivação do verdadeiro evangelho, sabe qual é? Não que isso não seja necessário, todos nós necessitamos de tudo isso. A verdadeira motivação do evangelho é o seguinte: eu quero conhecê-lo. Eu quero me aprofundar nesse conhecimento, eu quero mergulhar nesse mundo invisível de sabedoria, enquanto nessa vida eu quero ir mais fundo possível, é isso que me governa, é essa sede que eu tenho, é isso que eu quero entrar lá, mergulhar, entender, me aprofundar, ter revelação, ver as coisas claras. Essa é a sede verdadeira de quem nasceu do alto. Está entendendo isso ou não? Essa é a sede. Essa é a sede, né? Encontrar, conhecer, enquanto preso nessa carne, limitado por uma sociedade corrompida. Eu preciso, o máximo, entrar nesse mundo invisível e conhecendo, me aprofundando. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Jesus se revelou para ele e deu o entendimento para ele. Então, por isso que eu oro. Quando eu oro por vocês, eu paro lá em casa de madrugada, né? Não, pastor, você ora de madrugada. Não, é que eu estou mais velho, eu não preciso dormir muito, né? Então, quando dá umas 4 horas da manhã, meu corpo já está programado para acordar. Eu tive uma vida toda trabalhando, acordando cedo, e meu corpo pegou o ritmo, né? Então, quando eu vou orar por vocês, eu não falo assim: Senhor, abençoa a Chiquinha, abençoa a Mariazinha, abençoa. Não. Eu peço, Senhor, abra o entendimento deles e o meu também. Aí eu vejo vocês assim, imagina que nem eu estou aqui, né? Eu tiro uma foto aqui com a minha mente de vocês. Então, em casa eu vejo o Jaime aqui, quando ele não vem, eu sinto falta. Olha lá,
Eu vejo vocês do jeito que vocês estão. Alguns mudam de lugar, mas, né? E o que eu peço para vocês? Abra o entendimento. Abra o entendimento. Você não tem sede de fazer uma viagem nesse entendimento? Chegar numa profundidade tão satisfatória aqui dentro, uma alegria, uma convicção, ver o invisível. Tem essa sede no coração? Então Paulo falou, eu não aprendi de homem algum, não foi ninguém que foi dar aulinha para Paulo. Agora, depois disso, Deus usa homens e mulheres a quem ele revelou a palavra para ser útil para a igreja, para que eles tenham revelação também. Não é? Tem sede disso? Né? Como é bom conhecer o Evangelho. Eu não confio mais num copo com água. Me deram um copo com água e falaram assim, olha, essa água é santa, é ungida, bebe que a sua vida vai mudar. Como é que alguém que entende o Evangelho pode acreditar em tamanha tolice? E hoje mesmo tem um monte de gente que vai beber água ungida, a tolice de falsos pregadores. Conhecer esse mundo invisível, entrar nele, absorvê-lo em conhecimento, porque no mundo invisível tudo é conhecimento. Não devia falar essas coisas. Você já viu esse negócio de premonição, né? Só para você entender. Ou então uma intuição. No mundo invisível, aqui a gente se comunica com gestos, com fala. Fala, grita. Mas no mundo invisível, só de você olhar, será que eu devo falar isso para vocês? Só de você olhar e aquele que está lá olhar para você, já existe uma linguagem, uma comunicação, uma fala sem produzir sons nenhum. Uma telepatia. Você entende ou não? Né? Você pensa que os anjos ficam, vai lá guardar aquele lá. Oh! A coisa lá é tão intensa que só de olhar um entende o que o outro está falando e se comunica por telepatia. Mas não a nossa telepatia humana, uma coisa celestial. Vocês estão entendendo? E isso não precisa estar perto. Isso é distância. Coisa extraordinária, fenomenal. Como é que Deus pode estar dentro de nós ao mesmo tempo? De todos. Posso brincar com você? Nesse momento, no mundo, tem milhões de pessoas orando ao mesmo tempo, não tem? Se fosse eu, precisaria uma linha com cada um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para nós é impossível ouvir tudo ao mesmo tempo. Como que Deus consegue ouvir milhões de oração ao mesmo tempo e Ele ouvir individualmente cada uma, sem se confundir no que eles estão falando? E atender particularmente cada uma delas, sendo Ele um só? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está enxergando isso comigo? Uma coisa fenomenal, fantástica. Como é que Deus pode... Até os fios da vossa cabeça estão todos contados. Eu não tenho controle, deve ter caído uma meia dúzia de cedo. Mas nesses milhões, como é que Deus pode saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça? Mas sabe. Vocês estão entendendo a sabedoria invisível, como é vasta, por revelação. Então nós, nem um pontinho desse, nós não temos entendimento do mundo invisível ainda. Nós estamos aqui pequenininhos, né? Entendendo o Evangelho da graça de Deus. Meu Deus, eu preciso mais que isso, eu não aguento mais viver na superfície, preciso entrar lá, né? Ser levado, arrebatado até o terceiro céu como Paulo. Aí como eu gostaria de só um minutinho entrar lá, sair do corpo um pouquinho, para depois voltar, mas eu não sei como Paulo, eu ia contar para vocês, eu não ia aguentar. Então, por revelação, o que é uma revelação? Presta atenção. Existe um vasto conhecimento invisível. Tudo sobre o que aconteceu na cruz, o Evangelho, a obra de Deus completa. E Deus, por a gente ser limitado, Ele vai abrindo no nosso espírito umas pontinhas, umas luzinhas,
para a gente ir clareando, porque a gente não pode suportar tudo de uma vez e nem vai entender tudo de uma vez. Então tudo tem um início. Então ele vai abrindo aqui, uma carta aqui, um versículo aqui, vai abrindo. O importante é que começou a revelação. Até que você vai crescendo, crescendo, e você vai tendo uma visão grande de Cristo, da obra da cruz, do Evangelho. Você vê a morte no Velho Testamento, aquela coisa horrível que o próprio Deus deu. Você vê a ressurreição em Jesus Cristo, quem Ele é. A vida abundante, uma nova dimensão de vida, uma eternidade diante de você, para você viver com esse conhecimento, né? É por revelação. Então quando você for orar, não fica assim com aquelas orações de medo. Deus me guarde, eu vou sair de casa, guarde meu pai, guarde meu marido. Para com essas coisas de criança. Quer orar para o teu marido que não é crente? Deus abre o entendimento dele. Seja amorosa com ele, carinhosa. Não vai na conversa do pastor que fala, teu marido tem demônio. Não tem não, acho que demônio tem o pastor. Ou você está um pouquinho assim, que está olhando para o teu marido com o olho maligno, né? Entende isso? Entende ou não? E agora perdi o que eu estava dizendo aqui, mas vamos lá, sobre revelação. Tem hora que a cabeça vai longe e não volta a tempo. Então existe esse mundo invisível. Então Deus vai abrindo o entendimento, Ele vai clareando, Ele vai. Então a oração é isso. Quando você for orar, fala assim, Deus, me abre o entendimento. Para um pouquinho, não precisa ficar 5 horas orando. E nem numa vigília ficar gritando a noite toda, às vezes não orou nada, só gritou e não vai dar em nada. Não tem nem fé. Fala assim, Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Se você vai trabalhar, entrar cedo, naquele momento entre o café ali, que dá uma paradinha de 5 minutos, fecha os olhos e fala, Senhor, abre o meu entendimento, eu quero ver. Me abra o entendimento. Me abra, Senhor. Ore assim. As demais coisas Deus vai cuidar de você. E tenha fé que Deus vai abrir e vai abrir e vai abrir, porque eu só conheço o Evangelho por revelação. As cartas estão todas escritas. Eu posso ler e não entender nada. Está com o véu da lei na minha mente. Por exemplo, o que eu falo aqui direto. Ele nos libertou do império das trevas. Eu vou falar isso direto. Eu posso ler isso e estar numa igreja que só fala de demônio, e eu gosto de passar pelo corredor do sal para ser liberto. Posso ler isso, está tão fechado, que coisa estranha. Não? O que eu gosto é sui. E não entendo nada que fui liberto. Estou com o entendimento travado. Eu posso ler, me libertou do império das trevas e pegar aquela rosinha, vou levar essa rosinha para casa, que eu vou pôr lá no lugar alto, e quando olhar para lá, os demônios, primeiro eu vou acreditar que tem demônio na minha casa, tudo é demônio na tua casa, e o demônio que está na minha casa, a rosinha vai chupar, e eu vou levar na bolsa e queimar na igreja, então ela vai levar os demônios que a Rosa chupou da casa dela para queimar na igreja, demônio da casa dela, até a igreja vai na bolsa dela. Olha que tolice, gente, isso não é evangelho. Eu posso ler, mas se não tiver entendimento aberto, eu não entendo nada. Eu vou entender o que a minha mente compreende. Eles derrubaram a muralha. É fácil entender isso. E gritaram e derrubaram a muralha. Olha, Elias fez cair fogo do céu. Isso eu entendo. Ele orou, né? Poxa, que legal. Que legal. Foi legal isso aí, né? Porque lá é um raciocínio humano. Dá para entender certas coisas. Não precisa muita fé para entender aquilo. Mas no Evangelho é só por revelação. Posso ir mais uns 5 minutinhos? Mais uns 5 minutinhos? Então, como Paulo aprendeu o Evangelho, não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. E vamos ler aqui a partir do verso 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 3. Ele vai falar do evangelho encoberto, um evangelho que está encoberto para as pessoas. Olha lá, verso 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto... Não, vamos ler desde o verso 1 do capítulo 4 para você entender. Pelo que, tendo este ministério, Paulo está falando do ministério da nova aliança. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, olha que Paulo fala. Rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, olha lá, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Então Paulo não adulterava a palavra de Deus, não tinha astúcia, e ele rejeitava aquilo que era vergonhoso, feito na segunda intenção. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí ele fala, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? Para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? O evangelho está encoberto para quem está perdido que está encoberto. Aí ele mostra uma ação que o diabo criou na raça humana, o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento. Houve um trabalho na mente dos incrédulos com qual finalidade? O que é o incrédulo? Geralmente a gente pensa assim, ó, o incrédulo é quem está dentro da igreja é crente. Quem está fora da igreja é incrédulo. Não, está cheio de gente crente dentro da igreja, mas ele é um incrédulo para o evangelho. Paulo está falando do evangelho encoberto. Ele não está dizendo que a lei está encoberta, ele está dizendo um evangelho encoberto. Está cheio de gente dentro da igreja que não acredita no que Cristo fez na cruz. Ele fala, acredito em Jesus Cristo. Mas na cruz ele te libertou, te salvou e você não vai perder a salvação. Esse negócio aí, ó, ele está indo numa igreja, está ficando doido. Vamos falar isso. O evangelho está encoberto. O Deus desse século cegou o entendimento. Quem é o Deus desse século? Desde Gênesis 3 você vê uma obra do diabo feita até a cruz. A mentalidade desse homem caído, a sociedade desse homem caído, tudo isso é produto desse entendimento cego. Ainda que Cristo despojou e aniquilou o diabo na cruz, ele deixou todo esse sistema mundial corrompido por essa mentalidade que vai passando de geração em geração. O estrago está feito desde Gênesis 3. Entende isso? Principalmente na religião. Tem milhões de religião. E no meio delas está uma religião evangélica também, com a Bíblia na mão, que também está cega. Cegou o entendimento deles para quê? Qual a finalidade de se cegar o entendimento? Com uma finalidade, olha o que ele diz. Parte B do verso 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não brilhe, não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Para que o evangelho não seja conhecido. Para que a luz do evangelho não brilhe na mente das pessoas, no coração das pessoas. Porque nós, verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos. Pregamos quem? Quem Paulo pregava? A si mesmo? A sua igreja? Não. Mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Agora olha que, aqui está a revelação. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, quem que fez resplandecer? Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração, para a iluminação. Iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que ele mesmo fez resplandecer dentro de nós, iluminou dentro de nós, este conhecimento do evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Ele que abre o entendimento, ele que faz a gente ver. Agora, você está entendendo ou não? Porque o entendimento foi cegado, para o evangelho não aparecer, o evangelho não brilhar. A grande batalha é contra o falso ensino, contra a falsa religião, que isso é uma escuridão que encobre o evangelho da graça de Deus. E a grande batalha dos pregadores é fazer as pessoas entenderem o evangelho, destapar, fazer entender o evangelho da graça de Deus, pregar o evangelho da graça de Deus.
que mais se prega hoje é Velho Testamento, o Evangelho está escondido, gente, está escondido. É a igreja evangélica, mas só prega da cruz para trás, só vive presa lá. Então a finalidade é esconder o Evangelho da luz, a luz do Evangelho da glória de Cristo com a imagem de Deus. Agora, Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação. Ele que operou em cada um de nós e abriu o entendimento. E Ele fala no verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro e temos esse tesouro desse conhecimento dentro de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E para terminarmos, vamos lá para Efésios. Eu gostaria de dissertar mais esse texto, numa outra oportunidade farei. Efésios capítulo de número 1. Vamos ver a oração que Paulo fazia para os Efésios. A partir do verso 15, Efésios, capítulo de número 1, verso 15. O que Paulo orava em favor dos Efésios? Olha lá, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia para eles? Ó Deus, dá casa, dá carro, liberta, liberta, Senhor, liberta, né? Salva, não. Paulo orava o quê? Pedia o quê a Deus em favor deles? Para que, verso 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda lá espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então o que Paulo pedia? Deus, lá no espírito deles, conceda espírito de sabedoria e revelação de quê? De um pleno conhecimento teu, que eles te conheçam, Senhor, que eles te conheçam. Faça brilhar dentro deles esse conhecimento, dê sabedoria, né? Espírito, e dê revelação para que eles tenham conhecimento do Senhor. E olha o verso seguinte, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo pedia mais o que? Ilumina dentro dos olhos do coração. Ele diz: o nosso coração tem olhos. Então Paulo pedia: ilumina os olhos do coração deles, lá dentro, para que eles tenham conhecimento de quê? Do que é ser um crente, o que é ser chamado por Deus, o que o Evangelho fez a seu favor. Olha, eu vou ler de novo. O 18, olha lá, iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam o quê? A esperança de ser chamado por Deus, a esperança de ter o entendimento aberto, a esperança de ser um crente, de entender o Evangelho, de ser um filho de Deus, para que vocês saibam quão grande é isso, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então existe uma riqueza que nós vamos herdar. E qual a riqueza desta glória da herança nos santos? Nós somos herdeiros de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Então, quer ter os olhos do coração iluminados? É quando Deus abre o entendimento da pessoa, ela enxerga. Estou entendendo, estou compreendendo o Evangelho da graça de Deus, ela vai ficar atraída pelo Evangelho. Por isso, só vem numa igreja que prega o Evangelho da graça de Deus, não vem atrás de música, de grandes pregadores, de show. Só vem quem teve os olhos do coração iluminados, senão não vai gostar. Vem aqui entre nós, cadê as bandas? Cadê o... Foi-se tudo. Só ficou a palavra. Só permanece quem teve os olhos do coração iluminados. Quem não teve, não suporta. Ele gosta do evangelho humano. Vocês estão entendendo ou não? Né? E sempre é uma minoria, não adianta. É sempre uma minoria. Então, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória na herança dos santos. Então Paulo estava orando o quê para eles? Deus abre o entendimento deles. Dê espírito de sabedoria e revelação. Tenha os olhos do coração iluminados para que eles possam ter conhecimento desse mundo invisível, desse mundo de Deus. Vocês entendem isso? Você tem sede dessas coisas, não é?
Tem tanta coisa boa aqui na terra que dá sede de conhecer, mas, meu irmão, conhecer o mundo invisível por revelação é a coisa mais extraordinária que existe. Uma pequena pepita de conhecimento, pode ser assim, ó, quando bate aqui, que coisa eterna, que coisa gloriosa. Então, para terminarmos, volta lá em Gálatas, né? É um livro antes de Efésios. Então, como é que Paulo recebeu? Vamos ler Gálatas 1, 11 e 12. Então eu vou ler para terminarmos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Como Paulo soube de tudo isso, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou a Paulo e deu a ele conhecimento e revelação do evangelho da graça de Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos pedir a mesma coisa, fazer a mesma oração que Paulo fez, né? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente e estamos com uma sede imensa do mundo invisível por revelação. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra as cartas de Paulo diante de nós, no nosso espírito, e não somente de nós, mas aqueles irmãos preciosos, valiosos da internet. Abra o entendimento deles, que essa voz chegue a cada um deles e na medida certa o Senhor faça-os compreender a grandeza do evangelho da graça de Deus. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Vamos